Shaquille O'Neal entrou num restaurante luxuoso situado no coração da cidade, vestido com roupas casuais com alguns vincos, como se tivesse acabado de passar por um dia comum. Escolheu uma mesa pequena e discreta, tentando não chamar a atenção, enquanto a luz cintilante dos lustres de cristal iluminava o espaço à sua volta. No entanto, antes que pudesse sequer fazer o pedido, uma empregada aproximou-se com um olhar de desdém e um ar de arrogância. Ela troçou. Tenha certeza de que pode pagar para jantar aqui? As suas palavras, afiadas e carregadas de insinuação, foram suficientemente altas para que os outros clientes ouvissem. O que aconteceu a seguir não só deixou todos no restaurante boquiabertos, como também revelou uma verdade que mudou tudo. Antes de continuarmos a história, diga-nos de onde nos está a ver. Se gosta de histórias como esta, não se esqueça de subscrever o canal. Beverly Hills, onde cada esquina brilha com o esplendor da opulência, é o lar de La Lumiere, um restaurante de renome conhecido como símbolo de classe e sofisticação. Esta noite, carros desportivos reluzentes alinhavam-se à porta e os clientes saíam com vestidos de seda fluidos e fatos impecavelmente ajustados. A luz dos lustres de cristal lá dentro refletia-se nas portas de vidro, criando um cenário de sonho. As portas de vidro do Lumiere abriram-se suavemente e uma figura imponente entrou, captando de imediato todos os olhares. Shaquille O'Neal, com mais de 2 metros de altura, entrou no restaurante com um passo lento e deliberado. Ao contrário da clientela habitual de La Lumiere, Shaq usava uma simples t-shirt cinzenta, calças de fato de treino confortáveis e uns tênis gastos. Num local onde as marcas de luxo eram afirmações pessoais, a simplicidade de Shaq era um contraste marcante. Os clientes perto da entrada lançavam olhares discretos. Alguns reconheceram Shaquille O'Neal, a lenda do basquetebol que outrora dominou a NBA. Mas ali, no meio da atmosfera formal de La Lumiere, a sua aparência parecia deslocada. Alguns murmúrios começaram a espalhar-se pelas mesas. Na recepção, Emma, uma jovem empregada, estava impecável no seu uniforme imaculado, com o cabelo preso num coque perfeito, sem um fio fora do lugar. O seu sorriso era profissionalmente educado, mas os seus olhos denunciavam uma certa arrogância. Depois de anos a trabalhar no La Lumiere, Emma sentia orgulho na sua posição no restaurante mais prestigiado de Beverly Hills. No entanto, esse orgulho vinha frequentemente acompanhado de uma tendência para julgar rapidamente os outros pela aparência. Quando os olhos de Emma pousaram em Shaq, não conseguiu esconder o desagrado. Observou rapidamente a sua roupa desportiva e depois levantou ligeiramente uma sobrancelha com um olhar julgador. Pensou consigo mesma, alguém assim não pertence aqui. Embora fosse apenas empregada de mesa, Emma via-se muitas vezes como a guardiã da elegância do Lumiere. Na sua mente, os convidados precisavam de exibir adequação em cada detalhe, desde a roupa até ao comportamento. O homem alto à sua frente duvidava que conseguisse pagar uma refeição ali, quanto mais misturar-se com aquele ambiente refinado. Shaq, aparentemente alheio aos olhares ou atitude de Emma, aproximou-se do balcão da recepção. Sorriu. A sua voz profunda, calma e calorosa. Boa noite. Gostaria de reservar uma mesa, se houver disponibilidade. Emma hesitou brevemente perante a cortesia do seu tom, mas rapidamente recuperou seu ar de superioridade. Sorriu com desdém e respondeu num tom condescendente. Boa noite, mas este é um restaurante de alta cozinha. Tenha certeza de que quer jantar aqui? Shaq olhou-a diretamente nos olhos, com um leve sorriso que não desapareceu. Sim, gostaria de experimentar jantar aqui, disse, com a voz firme. Emma revirou ligeiramente os olhos, mas manteve profissionalismo superficial. Muito bem, deixe-me verificar a disponibilidade das mesas. Por favor, aguarde um momento. Virou-se, mas os pensamentos corriam-lhe na cabeça. Este tipo não vai durar muito aqui. Vamos ver como reage quando vir os preços do menu. Shaquille O'Neal, que enfrentou uma pressão imensa nos campos de basquetebol inúmeras vezes, manteve-se calmo, observando casualmente o ambiente luxuoso de La Lumiere. A luz dourada dos lustres iluminava o seu rosto, refletindo seu olhar composto e confiante. Não disse mais nenhuma palavra, mas a sua postura despreocupada só aumentou a curiosidade dos que o rodeavam. Esta noite, Shaq tinha entrado no mundo de glamour, mas não pertencia a ele. Ou melhor, estava prestes a desafiar os preconceitos rígidos e enraizados nesse mesmo mundo. Emma saiu de trás do balcão da recepção com um ar de arrogância mal disfarçada.
Trabalhava tempo suficiente no La Lumière para acreditar que era a autoridade máxima na classe que o restaurante representava. Aos olhos dela, Jacques, com seu simples fato de treino e postura tranquila, estava completamente deslocado. Tenha certeza de que quer jantar aqui? Este é um restaurante de alta cozinha, disse ela, com a voz carregada de desdém, o olhar a demorar-se nos tênis gastos de Jacques antes de pousar no seu rosto. O seu sorriso era uma fina máscara de desprezo, e o tom suficientemente alto para os clientes próximos ouvirem. Jacques, bem familiarizado com olhares julgadores, palavras depreciativas, limitou-se a sorrir. Encarou diretamente o olhar de Emma, os olhos firmes e inabaláveis. Sim, gostaria de experimentar a experiência aqui, respondeu, com a voz calma e educada, tão composta que tornava o sarcasmo dela quase irrelevante. Mas Emma não se deixou abalar. Inclinou ligeiramente a cabeça, os lábios curvando-se num meio sorriso. Parecia decidida a deixá-lo desconfortável. Virou-se com uma graça exagerada, os seus movimentos à beira de uma encenação, e falou por cima do ombro. Siga-me, vou encontrar um lugar adequado para si. Emma conduziu Jacques pelo vibrante coração do restaurante, onde as mesas estavam impecavelmente postas sob o brilho quente dos lustres de cristal. Os clientes exalavam sofisticação e confiança, envolvidos em conversas animadas. No entanto, Emma não parou em nenhum desses lugares privilegiados. Continuou a andar, guiando Jacques para o canto mais distante do restaurante, onde a iluminação era mais fraca e o ambiente visivelmente menos refinado. Parou junto a uma mesa perto da cozinha, onde se ouvia o tilintar dos pratos e persistiam vestígios de aromas de comida. Emma virou-se, o rosto mascarado com um sorriso falso. Este lugar deve combinar perfeitamente com seu estilo, disse, largando o menu sobre a mesa com um baque leve, mas suficientemente audível para atrair os olhares de outros clientes. Os clientes mais próximos começaram a murmurar entre si. Alguns lançaram olhares de simpatia na direção de Jacques, enquanto outros observavam com curiosidade. Uma jovem, Lisa, abanou a cabeça e sussurrou ao seu companheiro de jantar. Ela é tão mal educada. Ele não fez nada de errado. Entretanto, numa das mesas centrais, banhada pela luz suave do restaurante, um casal mais velho, o Sr. e a Sra. Carter, observava a situação. O Sr. Carter, um homem distinto de cabelos prateados, sorveu o vinho e murmurou para a esposa. Ele está impressionantemente calmo. A maioria já teria reagido. De volta à recepção, Emma sorria com um ar de triunfo, convencida de que tinha resolvido o problema. Na sua mente, Jacques não aguentaria muito tempo ali. No entanto, mesmo enquanto saboreava sua vitória imaginada, uma inquietação invisível começava a espalhar-se pelo restaurante. Jacques, embora tivesse dito pouco, deixará uma impressão marcante, não apenas pela sua presença imponente, mas pela sua graça calma e dominante. Aquela noite, o Lumière estava prestes a tornar-se mais do que apenas um restaurante de luxo e a transformar-se no palco de uma lição inesquecível. Emma ficou a poucos passos da mesa de Jacques, os olhos a espreitarem como se calculasse o próximo movimento para reforçar a sua autoridade imaginada. As suas ações anteriores, atribuir um lugar especial e deixar insinuações subtis, pareciam insuficientes para satisfazer seu sentido de superioridade. Virando-se com o menu de couro macio na mão, aproximou-se da mesa de Jacques deliberadamente, os passos lentos atraindo a atenção dos clientes mais próximos. Colocando o menu à frente de Jacques, Emma inclinou-se, o olhar passando por ele com um toque de escárnio. "Quer que lhe explique os preços?" perguntou, o tom intencionalmente condescendente, o dedo a apontar para o canto do menu onde constava o prato mais luxuoso do restaurante. "O item mais caro aqui é $350, enfatizou cada palavra, os olhos fixos no rosto de Jacques, procurando qualquer traço de desconforto ou hesitação. Jacques, firme como uma rocha contra uma vaga suave, manteve-se inabalável. Simplesmente olhou para cima, os olhos com um leve brilho de divertimento. "Vou querer o filé mignon Rossini", disse, o tom calmo, como se estivesse a pedir o prato mais simples do menu. A resposta de Jacques fez com que Emma vacilasse brevemente. Não esperava que ele escolhesse o prato mais caro com tamanha naturalidade. Recuperando-se rapidamente, soltou uma gargalhada irônica, suficientemente alta para chamar a atenção dos restantes clientes. "A sério", respondeu Emma, a voz melosa mas carregada de desprezo mal disfarçado. "Espero que saiba apreciá-lo."
Não é o tipo de comida que todos estão habituados. Os clientes próximos começaram a reparar. Um jovem casal na mesa ao lado sussurrou: "Ela é tão rude, por que fala assim com o cliente?" O homem ao lado abanou a cabeça. Provavelmente acha que ele não pode pagar. Emma, aparentemente indiferente à desaprovação subtil de alguns convidados, permaneceu junto à mesa de Shaq, a mão apoiada na borda da mesa, à espera de mais reações. Mas Shaq limitou-se a sorrir. "Obrigado pela sugestão. Estou ansioso por experimentar", disse, com a voz educada e firme, ligeiramente calorosa. A resposta composta de Shaq perturbou Emma. Na sua mente, aquele homem alto, vestido com roupa desportiva e tênis gastos, não podia compreender verdadeiramente o valor de um prato tão luxuoso. No entanto, sem perceber, o seu comportamento já revelara sua mesquinhez e falta de profissionalismo. Ao virar costas, Emma elevou propositadamente a voz, dirigindo-se a um colega próximo. "Filé mignon Rossini. Ele provavelmente nem sabe o que está a pedir. Pessoas como ele escolhem sempre os pratos mais caros só para parecerem importantes, mas esperem até verem a conta. Aposto que vai sair logo a seguir." Apesar de estar sentado, Shaq sentia o peso de todos os olhares sobre si. Alguns clientes olhavam com simpatia, outros com curiosidade. Ainda assim, Shaq não demonstrava qualquer sinal de vergonha ou desconforto. Em vez disso, abriu calmamente o menu, passando os olhos por outros pratos com ar de genuíno interesse, como se estivesse simplesmente a desfrutar de uma aventura culinária. Do balcão de serviço, Emma continuava a observá-lo. Um lampejo de irritação atravessou-lhe o rosto por não conseguir abalar Shaq, mas também sentiu uma estranha sensação de satisfação, acreditando que tinha afirmado a sua superioridade sobre alguém que considerava deslocado no mundo do Lalumere. Contudo, da mesa num canto, o Sr. Carter, um cavalheiro distinto, observava atentamente a cena. Virando-se para a esposa, murmurou: "Ele está a pôr à prova a paciência de todos. É intrigante." A atmosfera no restaurante tornava-se mais silenciosa, mas a tensão no ar era inconfundível, como uma faísca prestes a acender-se. Shaq, ainda calmo e imperturbável, parecia não só estar a saborear a experiência, mas também a preparar-se para algo muito maior, algo que nem Emma nem o restaurante podiam prever. Emma virou costas, o sorriso trocista ainda nos lábios. Caminhou diretamente para o balcão de serviço, inclinou-se e sussurrou ao colega Jake, que consultava a lista de reservas. "Ele vai sair assim que vir a conta. Pessoas como ele só fingem ser importantes. Vê só, pediu o prato mais caro e nem parece saber o que está a fazer. Aposto que nem vai chegar à sobremesa." Jake, um jovem de rosto simpático, pareceu um pouco desconfortável. Lançou um breve olhar a Shaq, que continuava sentado no canto, calmo como uma montanha entre olhares curiosos. Jake respondeu, com a voz baixa, apenas audível para Emma: "Talvez ele esteja apenas aqui para aproveitar a experiência, Emma. Quem sabe, talvez tenha os seus próprios motivos para estar aqui." Emma bufou, abanando a cabeça. "Motivos? Olha para a roupa dele. Quem vem a este restaurante com sapatos gastos, se não for para fingir?" Jake evitou o olhar dela, sem vontade de discutir. Sentia-se incomodado com o comportamento de Emma, mas sabia que qualquer oposição só alimentaria ainda mais a arrogância dela. "Pode enviar a próxima parte quando quiser." Shaq estava sentado em silêncio, completamente indiferente aos murmúrios atrás de si. Folheava o menu com tranquilidade, como se saboreasse cada momento naquele ambiente luxuoso. Olhares curiosos ocasionalmente se voltavam para ele vindos de mesas próximas, mas Shaq correspondia com um sorriso gentil e despreocupado. Numa mesa ao lado, um casal mais velho, o Sr. e a Sra. Carter, observava tudo em silêncio. O Sr. Carter, um homem distinto de cabelos prateados, levantou lentamente o copo de vinho. Os seus olhos brilhavam com compreensão, como se já tivesse testemunhado muitas histórias semelhantes. Ergueu ligeiramente o copo, fazendo um gesto subtil em direção a Shaq, pequeno, mas significativo. Do outro lado da sala, Emma continuava os seus comentários com Jake, mas desta vez não fazia questão de falar baixo. Era suficientemente alto para alguns clientes ouvirem. "Vês? Nem sequer tinha reserva. Pessoas como ele só querem ver se conseguem entrar sem serem notadas, mas garanto que vai fugir assim que vir o total na conta."
Alguns clientes das mesas próximas lançaram olhares a Emma, a desaprovação começando a notar-se nos rostos. Noutro canto, Lisa, uma jovem empresária a jantar com uma amiga, franziu ligeiramente a testa. Virou-se para a companheira. Ela está a ser tão mal criada. Ele não fez nada para merecer isso. A amiga, uma jovem serena, acenou com a cabeça. Parece que a simples presença dele a incomoda. A atmosfera no restaurante começou a mudar, mas não da forma tranquila pela qual Lemaire era conhecido. As palavras de Emma, as observações silenciosas dos outros clientes e a calma inabalável de Jacques criavam uma tensão no ar. Entretanto, Jacques continuava a desfrutar do momento. Recusava-se a deixar que os sussurros afetassem o seu estado de espírito. Sabia que estava a ser julgado, mas não sentia necessidade de se justificar. Na mesa dos carteiros, o Sr. Carter suspirou suavemente, o olhar ainda pousado em Jacques. O mundo é um lugar estranho, disse, com voz calorosa, mas tingida de desilusão. As pessoas esquecem-se de que o verdadeiro valor de alguém não está na aparência. A Sra. Carter acenou, concordando, mas ambos sabiam que o drama daquela noite estava longe de acabar. Emma podia pensar que controlava a situação, mas era claro que, naquela sala, a mera presença de Jacques comandava o ambiente. Emma, depois de ouvir os comentários, decidiu elevar ainda mais o seu orgulho. Na sua mente, Jacques não merecia o serviço cortês pelo qual Lemaire era conhecido, pelo menos, não da parte dela. Virando-lhe as costas, pegou no seu bloco de notas e começou a atender outras mesas, como se Jacques nem existisse. Parou numa mesa central, onde um casal abastado saboreava vinho tinto. Com um sorriso radiante e a sua voz mais doce, inclinou-se ligeiramente. Desejam outra garrafa de Margalx 2015? Acompanha perfeitamente o prato principal. O casal acenou e Emma rapidamente anotou o pedido, lançando algumas piadas para prolongar a conversa. Mas os seus olhos não paravam de espreitar para a mesa de Jacques, onde ele permanecia calmo, aparentemente alheio à sua negligência deliberada. Emma passava várias vezes junto à mesa dele, fingindo estar ocupada, equilibrando uma bandeja numa mão e concentrando-se noutra mesa. Agia como se nem o tivesse notado. O som ritmado dos seus saltos no chão de madeira ecoava sua indiferença. Jacques, um homem que enfrentou adversários ferozes nos campos de basquetebol, mantinha-se absolutamente sereno. As suas grandes mãos repousavam levemente sobre a mesa, os olhos vagueando pela sala com um ar de curiosidade tranquila. Uma pequena banda de jazz tocava num canto do restaurante, as melodias suaves enchendo o espaço com uma atmosfera reconfortante. Quando a música terminou, Jacques bateu palmas, um som caloroso e ressonante que arrancou sorrisos aos membros da banda. O seu aplauso não só chamou a atenção do grupo, como também despertou a curiosidade dos clientes próximos. Alguns começaram a perguntar-se como é que ele se mantém tão calmo, mesmo quando está a ser claramente maltratado. No balcão, Emma franziu o rosto, o sorriso educado que usava com outros clientes tinha desaparecido. A compostura de Jacques irritava muito mais do que antecipara. Por dentro, começava a suspeitar que ele estava a desafiá-la de propósito. Por que é que ele não diz nada? Pensava, mordendo o lábio de frustração. Sem queixas, sem exigências de serviço. Determinada por a prova a paciência de Jacques ainda mais, Emma decidiu atrasar tudo propositadamente. Aproximou-se de outra mesa, onde um grupo de clientes acabava de chegar, e começou uma explicação excessivamente detalhada do menu, plenamente consciente de que isso prolongaria a espera de Jacques. Noutra mesa, o Sr. e a Sra. Carter, que acompanhavam atentamente o desenrolar da situação, começavam a ficar desconfortáveis. A Sra. Carter inclinou-se para o marido e sussurrou: "Estás a ver o que ela está a fazer? Está claramente a dificultar-lhe a vida. Ele já espera há pelo menos 20 minutos. O Sr. Carter bebeu um gole de vinho, os olhos afiados fixos em Emma. Vejo, sim. Mas o intrigante é que ele não parece incomodado. Está à espera, mas não da comida. Acho que espera por outra coisa. Jacques continuava sentado, ocasionalmente lançando olhares para as pinturas nas paredes ou para o lustre cintilante acima de si. A sua calma inabalável não só aumentava a frustração de Emma, como também expunha a mesquinhez do seu comportamento. Ao passar mais uma vez pela mesa de Jacques, Emma virou-lhe deliberadamente as costas, se falou alto o suficiente para uma colega ouvir.
Às vezes penso que certas pessoas não percebem que nem todos pertencem aqui. É engraçado ver o quanto tentam encaixar-se. Embora as palavras não lhe fossem dirigidas diretamente, o alvo era claro. Alguns clientes começaram a sussurrar entre si, alguns visivelmente desaprovadores, mas sem coragem para intervir. Noutra mesa, Lisa, que observava tudo desde o início, não conseguiu conter a raiva. Pousou o copo de vinho e disse à amiga: "Ela é horrível. Não percebo como é que este restaurante mantém alguém assim na equipa." A amiga acenou, pensativa, mas olha para ele. Ele não precisa que ninguém o defenda. Sabe exatamente o que está a fazer. A longa espera transformou-se numa atuação tensa, com a postura calma e confiante de Shaq a torná-lo protagonista indiscutível. "Pode enviar a próxima parte quando estiver pronto. Contudo, foi essa mesma compostura que expôs o comportamento pouco profissional e a mesquinhez de Emma, uma realidade com a qual ela ainda não tinha lidado. A atmosfera dentro do restaurante La Lumière tornava-se cada vez mais tensa, não por causa de algum tumulto ruidoso, mas devido ao silêncio incomum que envolvia Shaq. Ele permanecia sentado numa mesa de canto, perto da cozinha, com uma postura calma, enquanto Emma continuava a ignorá-lo descaradamente. O seu comportamento pouco profissional e a atitude grosseira deixaram de ser segredo. Tinham captado a atenção de muitos clientes. Na mesa central, o Sr. Carter inclinou-se ligeiramente para a frente, a voz baixa mas carregada de indignação. "Ela é incrivelmente rude", comentou, os olhos fixos em Emma, que ria e conversava com outro grupo de clientes. A Sra. Carter, que vinha observar tudo desde o início, acenou subtilmente com a cabeça, o rosto expressando claro desagrado. Nunca vi um membro do staff comportar-se assim. Ela está claramente a tentar humilhá-lo. Devíamos denunciá-la ao gerente. O Sr. Carter pousou o copo de vinho, a expressão composta, mas resoluta. "Concordo. Alguém como ela não devia trabalhar num lugar como este. Mas vamos esperar e ver como isto se desenrola." No outro canto do restaurante, Lisa, uma jovem empresária com um corte de cabelo moderno, já não conseguia manter-se em silêncio. Abanou a cabeça, os olhos cheios de desaprovação enquanto olhava na direção de Emma. Lisa tinha notado o tratamento injusto desde o momento em que Shaq entrou, e as ações de Emma só alimentavam a sua indignação. "Ela é horrível", disse Lisa ao seu companheiro, um homem que acompanhava atentamente a situação. "Não consigo acreditar que um restaurante de alto nível como este tolere um comportamento assim." O homem franziu o sobrolho, pensativo. Talvez, como ele não disse nada, achem que é fácil de ignorar, mas tenho a sensação de que... Entretanto, Emma, alheia ao descontentamento que se espalhava pela sala, continuava focada na sua agenda pessoal. Passava mais tempo nas mesas centrais, envolvendo-se deliberadamente em conversas prolongadas para desviar a atenção do que pensava que poderia destacar Shaq. Ao passar novamente pela mesa de Shaq, nem sequer olhou na sua direção, mas falou alto o suficiente para ser ouvida, enquanto conversava com uma colega. É por isso que precisamos de padrões mais elevados. Nem todos compreendem a sofisticação necessária aqui, e claramente nem todos pertencem. Shaq, com um olhar firme, lançou um breve olhar a Emma sem dizer uma palavra. Não precisava de responder. Não havia necessidade de reagir a alguém tão determinada a cavar o próprio buraco. Em vez disso, esboçou um leve sorriso e continuou a observar a sala, onde os outros clientes já começavam a murmurar entre si. Na mesa central, o Sr. Carter voltou-se para a Sra. Carter, a voz baixa mas firme. "Precisamos falar com o gerente imediatamente. Isto não é apenas injusto, está a estragar o ambiente para todos." A Sra. Carter acenou com a cabeça, os olhos refletindo empatia por Shaq. "Espero que ele não vá embora antes que isto se resolva. Ele merece respeito." E assim, a tensão silenciosa no La Lumière deixava de ser a marca de um restaurante de alta cozinha. Tinha se tornado uma corda esticada até o limite, prestes a arrebentar com uma faísca. Emma, convencida das suas ações, permanecia feliz na sua ignorância, sem perceber que os próprios clientes que pensavam ignorar a injustiça estavam, na verdade, a unir-se por Shaq, e já não estavam dispostos a permanecer em silêncio. A atmosfera no restaurante La Lumière estava tão tensa quanto uma corda esticada até ao seu limite. Após várias rondas a servir outras mesas e a ignorar deliberadamente Shaq, Emma caminhou finalmente em direção à mesa de canto onde ele estava sentado.
Na mão trazia uma bandeja de prata com filé mignon Rossini que ele tinha pedido, prato assinatura do restaurante, com valor de $350. Emma avançava lentamente, os saltos altos estalando contra o chão de madeira, propositadamente atrair a atenção de todos os clientes. O seu olhar traía arrogância, e o seu passo parecia declarar que aquele era apenas um serviço dado com má vontade. Ao aproximar-se da mesa, Emma fez uma pausa e pousou o prato com mais força do que necessário. O leve tilintar do prato a tocar a mesa reverberou no ar. O sorriso dela era frio e desafiante. Foi isto que pediu. Espero que saiba apreciar, disse. Shaq, como sempre, manteve a sua postura educada e composta. Olhou para o prato apresentado com requinte diante dele e depois voltou a olhar para Emma. Parece delicioso. Obrigado, disse com um tom caloroso e cortês, como se nem tivesse notado o tom desafiante das palavras dela. Mas Emma não estava satisfeita em deixar o momento terminar assim. Inclinou-se ligeiramente, meio amigável, meio intimidante, a voz baixa, mas clara o suficiente para ele ouvir, com um toque de amargura subtil. Este prato é para conhecedores. Presumo que seja a sua primeira vez. Shaq olhou para cima, os olhos encontrando os dela. No entanto, não havia raiva nem irritação no seu olhar. Sorriu levemente e acenou com a cabeça. Obrigado pelo conselho, respondeu. A reação calma de Shaq não só desconcertou Emma, como também fez com que os outros clientes sentissem vergonha alheia por ela. Em vez de humilhar Shaq, ela expôs, inadvertidamente, a sua própria mesquinhez. Lisa, de uma mesa próxima, já não conseguiu conter-se. Inclinou-se para a amiga, a voz carregada de indignação. Ele agradeceu educadamente e ela ainda está a ser sarcástica. Inacreditável. A amiga acenou com a cabeça, os olhos fixos na mesa de Shaq. Ela está a tentar provocá-lo. Pode enviar a próxima parte quando quiser, mas foi precisamente essa compostura que expôs o comportamento pouco profissional e a mentalidade mesquinha de Emma. Uma constatação com a qual ela ainda não conseguirá lidar. A atmosfera no interior do restaurante La Lumere tornava-se cada vez mais tensa, não por algum tumulto, mas pelo silêncio invulgar que envolvia Shaq. Continuava sentado numa mesa de canto, junto à cozinha, sereno, enquanto Emma persistia em ignorá-lo abertamente. O seu comportamento desrespeitoso e a atitude rude já não eram segredo. Tinham chamado a atenção de muitos clientes. Na mesa central, o Sr. Carter inclinou-se ligeiramente, a voz baixa mas carregada de indignação. Ela é incrivelmente mal educada, comentou, os olhos fixos em Emma, que ria e conversava com outro grupo de clientes. A Sra. Carter, que observava tudo desde o início, acenou com a cabeça, o rosto claramente desagradado. Nunca vi um funcionário comportar-se assim. Está claramente a tentar humilhá-lo. Devíamos denunciá-lo ao gerente. O Sr. Carter pousou o copo de vinho, a expressão composta mas resoluta. Concordo. Alguém como ela não devia trabalhar num lugar como este. Mas vamos esperar para ver como isto se desenrola. No outro canto do restaurante, Lisa, uma jovem empreendedora de cabelo curto e elegante, já não conseguia ficar calada. Abanou a cabeça, os olhos cheios de reprovação enquanto olhava para Emma. Lisa tinha notado o tratamento injusto desde o momento em que Shaq entrou, e as ações de Emma apenas intensificavam a sua indignação. Ela é horrível, disse a Lisa ao seu companheiro, que seguia a situação atentamente. Não acredito que um restaurante de luxo como este tolere este tipo de comportamento. O homem franziu o sobrolho, pensativo. Talvez, como ele não disse nada, achem que podem ignorá-lo. Mas tenho a sensação de que está apenas à espera do momento certo. Lisa inclinou a cabeça, o olhar curioso enquanto fitava Shaq, que permanecia ereto, o rosto tranquilo. Parece tão confiante, mas espero que o gerente intervenha em breve. Deixar isso continuar é injusto demais. Perto dali, uma senhora idosa, a senhora Hamilton, observava tudo em silêncio com a neta. Sorveu um gole de chá e pousou a chávena com um suave tilintar. Isto é vergonhoso, disse, com uma voz suave, mas carregada de autoridade. Os funcionários estão aqui para servir, não para julgar os clientes. Aquela jovem precisa de aprender uma lição. A neta, de olhos vivos, inclinou-se para a frente. Acha que ele vai fazer alguma coisa. Ele só está ali sentado, sem dizer uma palavra.
O silêncio dele é a resposta, respondeu calmamente a senhora Hamilton. Pessoas que realmente conhecem o seu valor não precisam de provar a ninguém. Ele sabe quem é, e aquela rapariga vai acabar por arruinar-se sozinha. Entretanto, Emma, alheia ao crescente desconforto na sala, continuava focada na sua própria agenda. Passava mais tempo nas mesas centrais, envolvida em conversas longas, desviando a atenção do que acreditava poder pôr Shaq em evidência. Ao passar novamente pela mesa dele, nem sequer o olhou, mas falou suficientemente alto para ser ouvida por uma colega. É por isso que precisamos de padrões mais elevados. Nem todos compreendem a sofisticação necessária aqui, e claramente nem todos pertencem. Shaq, com um olhar firme, lançou-lhe um breve olhar sem dizer uma palavra. Não precisava responder. Não havia necessidade de reagir a alguém tão decidida a cavar o próprio buraco. Em vez disso, esboçou um leve sorriso e continuou a observar a sala, onde outros clientes já murmuravam entre si. Na mesa central, o Sr. Carter voltou-se para a Sra. Carter, a voz baixa mas firme. Temo de falar com o gerente imediatamente. Isto não é apenas injusto, está a estragar o ambiente para todos. A Sra. Carter acenou com a cabeça, os olhos cheios de empatia por Shaq. A tensão no Lalumeri já não era o habitual. Silêncio de sofisticação. Tornará-se uma corda esticada ao limite, à espera da faísca que desencadearia um confronto inevitável. Emma, confiante nas suas ações, permanecia alheia ao facto de que os próprios clientes que achava estarem a ignorar a injustiça estavam, na verdade, a unir-se em torno de Shaq e já não estavam dispostos a ficar em silêncio. Após várias rondas a servir outras mesas e a ignorá-lo deliberadamente, Emma dirigiu-se finalmente à mesa de canto onde ele se encontrava. Na mão levava uma bandeja de prata com o filé mignon Rossini que ele tinha pedido, o prato emblemático do restaurante, com um preço de $350. Emma caminhava devagar, os saltos a bater firmemente no chão de madeira, chamando a atenção de todos. Os olhos traíam arrogância, e os passos declaravam que este serviço era prestado a contragosto. Ao aproximar-se da mesa, fez uma pausa e pousou o prato com mais força do que o necessário. O tilintar do prato ao tocar a mesa ecoou no ar. O seu sorriso era frio e desafiador. Foi isto que pediu. Espero que saiba apreciar, disse. Shaq, como sempre, manteve-se calmo e cortês. Olhou para o prato meticulosamente apresentado diante dele e depois fitou Emma. Parece delicioso. Obrigado, disse, num tom caloroso e educado, como se nem tivesse notado a provocação nas palavras dela. Mas Emma não estava satisfeita. Inclinou-se ligeiramente, meio amigável, meio intimidante. A voz, baixa mas clara, carregava uma amargura subtil. Este prato é para conhecedores, presumo que seja a sua primeira vez. Shaq olhou para ela, os olhos nos dela. Não havia raiva, nem irritação. Sorriu ligeiramente e acenou com a cabeça. Obrigado pelo conselho, respondeu. A reação de Shaq não só a desconcertou, como fez com que os outros clientes sentissem vergonha alheia. Em vez de humilhar, Emma acabará por expor a sua própria mesquinhez. Lisa, da mesa ao lado, já não se conteve. Inclinou-se para a amiga, a voz carregada de indignação. Ele agradeceu educadamente e ela ainda está a ser sarcástica. Inacreditável. A amiga acenou, os olhos fixos em Shaq. Ela está a tentar provocá-lo. Mas acho que ela escolheu o alvo errado. Na mesa central, o senhor e a senhora Carter continuavam a observar, com expressões sérias. O senhor Carter levantou o copo de vinho, mas não bebeu. Os olhos seguiam cada movimento de Emma. Ela não faz ideia com quem está a lidar, disse, a voz baixa mas firme. Um homem como ele não precisa de dizer ou fazer nada. Ela vai acabar por se envergonhar sozinha. Emma, alheia aos olhares de julgamento, endireitou-se novamente. Observou Shaq mais uma vez, como se procurasse um sinal de desconforto, mas não encontrou nenhum. Um leve sentimento de derrota começou a invadi-la, e para o disfarçar, lançou mais um comentário arrogante. Se isso não for do seu agrado, temos sempre opções mais simples. Sinta-se à vontade para pedir. Shaq manteve o sorriso sereno e acenou ligeiramente. Obrigado. Vou considerar. A sua compostura era quase enervante. Emma apertou com força o bloco de notas e virou nos calcanhares, afastando-se sem olhar para trás. No balcão,
Atirou a bandeja de prata com força, assustando Jake, o colega. Ele está só a fingir ser educado, sibilou, a voz a transbordar frustração. Aposto que nem sabe que acabou de pedir. Pessoas assim só vêm aqui para chamar a atenção. Jake olhou para ela, o desagrado evidente. Talvez eles só queiram jantar tranquilo. Não é o nosso trabalho servir todos? Perguntou. Emma virou-se abruptamente, os olhos cheios de desprezo. Não vês, Jake? Ele não pertence aqui. Aposto que vai embora assim que vir a conta. Entretanto, Chá começou a saborear o filé mignon rossini à sua frente. As fatias tenras de carne, acompanhadas por foie gras e molho de trufas, eram uma obra-prima de sabor e apresentação. Mastigava devagar, sem pressa, com uma expressão serena. Os murmúrios em redor aumentavam. Alguns expressavam indignação em nome dele, outros apenas olhavam para Emma com reprovação. Ninguém falava em voz alta, mas o ambiente mudará, da elegância formal para uma tensão desconfortável. Shaq, sentado no canto mais discreto, tornará-se o centro das atenções, sem fazer mais nada além de comer a sua refeição com calma e graça, como se fosse o maestro de toda a cena. Pode enviar a continuação quando desejar, finalmente, ela sussurrou, a voz tão suave que era quase inaudível. Mas você não é como os outros clientes. Shaq recostou-se na cadeira, o olhar firme, mas não agressivo. Falou devagar, deixando que cada palavra escravasse na mente de Emma. É precisamente porque não sou como os outros clientes que você precisa de aprender a tratar todos da mesma forma. Respeito não é algo que se guarda para as pessoas com base em como se vestem, em como falam ou em como se parecem. É o mínimo que qualquer pessoa merece. Emma baixou a cabeça, as mãos agarraram a bandeja com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não conseguia responder. Não conseguia justificar-se. Cada ação, cada palavra que proferira mais cedo naquela noite, repetia-se agora na sua mente, assombrando-a. Na mesa central, o Sr. Carter acenou subtilmente com a cabeça e sussurrou à esposa. Ele não precisa levantar a voz nem impor autoridade. O que disse e a forma como disse foram suficientes para ensinar uma lição àquela rapariga. Lisa, sentada ali perto, ergueu o copo de vinho, mas não bebeu. O olhar pousava em Emma, a decepção bem visível. Ela provavelmente vai lembrar-se desta lição o resto da vida. Espero apenas que mude de verdade. O Sr. Thompson, que se mantivera em silêncio durante toda a troca, deu finalmente um passo em frente. A voz era firme, mas sem dureza. Emma, acho que precisamos de conversar depois do teu turno. Mas primeiro, deixe-me tratar desta situação. Emma não respondeu. Apenas acenou levemente, os olhos fugindo a todos os olhares. Deu um passo atrás, tentando esconder o rosto, corado de vergonha e medo. Shaq observou a sua retirada por um momento antes de se virar para o Sr. Thompson. O tom suavizou-se ao dizer, não há necessidade de transformar isto num problema maior do que é. Acredito que todos podemos aprender com os nossos erros, desde que estejamos dispostos a mudar. As palavras não eram só para Emma, mas ecoaram por todo o restaurante. Alguns clientes baixaram as cabeças, pensativos. Outros acenaram em concordância, reconhecendo verdade no que fora dito. Shaq pegou novamente nos talheres e retomou a refeição com serenidade, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam que aquela calma não era indiferença, era uma lição transmitida com peso e significado. À distância, Emma sentia os olhos de todos ainda sobre ela. As suas ações naquela noite não desapareceriam simplesmente entre as rotinas do trabalho. Tornar-se-ia um ponto de viragem na forma como via as pessoas e as responsabilidades que carregava. Shaq pousou os talheres, limpou a boca com o guardanapo e levantou-se lentamente. Toda a sala pareceu congelar. Cada olhar, dos clientes às mesas aos funcionários parados, voltou-se para ele. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. O silêncio só era interrompido por murmúrios distantes, se pelo leve tilintar de copos de vinho. O olhar de Shaq percorreu a sala. O rosto estava calmo, mas os olhos penetrantes transmitiam confiança e solenidade. Quando finalmente falou, a sua voz profunda e ressonante carregava um peso que parecia vibrar no ar. Este restaurante foi fundado para acolher todos, independentemente de como se pareçam ou de onde venham. Essa é a filosofia em que os fundadores, eu incluído, sempre acreditaram.
Fez uma pausa, os olhos pousando num rosto de cada vez, garantindo que as palavras chegassem com um impacto total. Infelizmente, hoje falhamos em cumprir essa crença. As palavras caíram como um trovão. Despertaram um sentimento coletivo de responsabilidade. A tensão aumentou. Alguns clientes baixaram os olhos, evitando o olhar de Shaq, a culpa desenhada nos seus rostos por terem ficado calados. Outros acenaram em acordo, embora a vergonha fosse evidente. Na mesa central, o Sr. Carter pousou suavemente o copo de vinho e abanou a cabeça. É vergonhoso. Ele tem razão. Permitimos que isso acontecesse sem dizer nada. Lisa, numa mesa próxima, inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de admiração. Ele não está só a falar com os funcionários. Está a falar conosco todos. Shaq prosseguiu, a voz firme, mas cheia de sinceridade profunda. O mundo em que vivemos está cheio de preconceitos. Julgamos as pessoas pela aparência, pela roupa, pela forma de falar ou pelo que presumimos que tenham ou não tenham. Mas eu acredito que lugares como Lalumeri devem ser diferentes. Este não é apenas um espaço para os ricos ou poderosos. É um lugar onde todos deviam sentir-se bem-vindos. Fez nova pausa, os olhos pousando em Emma. Não com acusação, mas com um olhar de encorajamento. Todos cometemos erros. O que importa é o que aprendemos com eles. Emma, ainda de pé no canto da sala, baixou a cabeça. As palavras de Shaq eram como um foco de luz sobre o erro que cometera naquela noite. Sabia que não havia desculpa que explicasse suficientemente as suas ações. O peso de todos os olhares sobre ela era um lembrete silencioso da sua responsabilidade. Shaq virou-se para a equipa de funcionários. O tom suavizou-se, mas a determinação manteve-se firme. O Lumeri não é apenas um restaurante. É um lugar onde construímos relações, não com base em riqueza ou aparência, mas com base em respeito e compreensão. Se algum de vocês se esquecer disso, não estamos apenas a falhar conosco próprios, estamos a falhar com os clientes que confiam em nós para sermos melhores. Alguns funcionários baixaram a cabeça, a vergonha visível nas expressões. Jake, que tinha testemunhado tudo em silêncio, acenou ligeiramente, os olhos refletindo um novo respeito por Shaq. O olhar de Shaq voltou-se para os clientes. A sua voz agora soava mais forte. Isto não é só sobre os funcionários. É sobre todos nós. Todos temos a responsabilidade de criar um espaço melhor. Quando virem alguém a ser tratado injustamente, tem o direito, e eu diria, a responsabilidade, de se manifestar. O silêncio, por vezes, é cumplicidade. As palavras espalharam-se pela sala como uma onda, tocando todos os corações. Alguns clientes baixaram a cabeça, envergonhados por terem escolhido o silêncio. Outros ergueram o olhar para Shaq com nova admiração. Lisa, sem conseguir conter-se, começou a bater palmas suavemente. O seu aplauso foi como uma faísca. E, em segundos, toda a sala se juntou. O Sr. Carter acenou em aprovação e juntou-se ao aplauso, um sorriso satisfeito a espalhar-se-lhe no rosto. Shaq ergueu a mão suavemente, pedindo silêncio. Virou-se para o Sr. Thompson, que estava por perto, o rosto uma mistura de preocupação e gratidão. Acredito que podemos fazer melhor, disse Shaq, a voz agora calma, mas firme. Gostaria de reunir toda a equipa após o fecho esta noite. Está na hora de mudar. O Sr. Thompson acenou com a cabeça, a voz cheia de respeito. Claro, Shaq. Lamento o que aconteceu esta noite. Vamos resolver isso. Shaq voltou a sentar-se e retomou a refeição. Como se aquele discurso poderoso, que deixará todo o restaurante em silêncio reflexivo, nada tivesse de extraordinário. Mas era claro que ninguém ali esqueceria a lição que acabava de ser dada. No canto, Emma sentia o peso da vergonha pressionar-lhe os ombros. Mas, por baixo da humilhação, nascia uma nova determinação. Uma vontade de mudar, de se tornar melhor, não apenas para o trabalho, mas por si própria. Quando os últimos clientes saíram, o restaurante Lalumeri mergulhou num silêncio raro. Os funcionários reuniram-se no salão principal, formando um círculo à volta de Shaq, que permanecia no centro com uma presença calma, mas firme. A luz do lustre refletia-se no seu rosto, destacando a seriedade e a sinceridade do seu olhar. Shaq olhou o grupo, os olhos passando por Sr. Thompson, o gerente, e por cada membro da equipa, incluindo Emma,
que se encontrava na extremidade do círculo, a cabeça baixa, como se evitasse o olhar dele. A sua voz era profunda e estável, cada palavra carregada de significado. Todos cometemos erros, mas o que importa é o que aprendemos com eles. Os erros não nos definem, a forma como os corrigimos, sim. Fez uma pausa, deixando as palavras assentar. Alguns funcionários acenaram ligeiramente, como se reconhecessem que as palavras não eram só para Emma, mas para toda a equipa. Shaq continuou, o olhar a percorrer a sala. Este restaurante não é apenas um lugar para comer. É um espaço onde as pessoas vêm para viver algo especial, para se sentirem valorizadas. A nossa responsabilidade é garantir que qualquer pessoa que entre por estas portas se sinta bem-vinda, independentemente de como se vista, de como fale ou de quanto dinheiro tenha na carteira. Emma, de pé no extremo do círculo, sentiu como se cada palavra lhe atingisse diretamente o coração. Os seus olhos... Pode enviar a próxima e última parte. As lágrimas começaram a brilhar nos olhos e ela mordeu o lábio, lutando para não desabar. Mas sabia que não podia evitar aquilo para sempre. Shaq parou de falar, o olhar fixando-se finalmente em Emma. Não havia raiva, nem desprezo, apenas firmeza temperada com confiança. Emma, chamou, a voz suave, mas ainda firme. Hoje foi um dia difícil. Não só para ti, mas para todos aqui. Mas quero ouvir de ti. O que achas que devemos fazer para garantir que isto não volte a acontecer? Emma ergueu os olhos, vermelhos e lacrimejantes. Inspirou profundamente, sentindo o peso de todos os olhares na sala, à espera da sua resposta. A voz tremia quando falou. Desculpa, Shaq. Eu errei. Deixei que os meus preconceitos me cegassem e falhei nas minhas responsabilidades. Arrependo-me verdadeiramente. Inspirou mais fundo, as lágrimas escorrerem-lhe pelas faces. Não percebia que o respeito não tem a ver com a aparência de alguém. Agora compreendo, e prometo que vou mudar. Shaq acenou levemente, os olhos refletindo um misto de gentileza e encorajamento. Essa mudança é para ti, Emma. Não é por mim nem por mais ninguém. Mudar é um processo, e acredito que consegues, se realmente quiseres. As palavras não eram apenas para Emma. Ressoaram em toda a sala. Alguns membros da equipa acenaram discretamente, como se reconhecessem que também precisavam de repensar as suas perspectivas e atitudes. Shaq deu um passo em direção ao centro do círculo. A voz tornou-se mais baixa, mas ainda mais determinada. Este restaurante não se define por mesas luxuosas ou pratos caros. Define-se pelas pessoas. Pela forma como nos tratamos uns aos outros e como tratamos os nossos clientes. E se não o fizermos com respeito e compaixão, nada mais importa. A sala caiu em silêncio, preenchida apenas pelo som suave da respiração. O Sr. Thompson, ao lado de Shaq, falou com gratidão na voz. Shaq, obrigado pelas tuas palavras. Vamos garantir que a nossa equipa não só aprende com este erro, mas muda verdadeiramente, para que o Lalumeri se torne um lugar onde todos se sintam bem-vindos. Shaq acenou, o olhar revelando um leve alívio. Olhou uma última vez para a sala antes de concluir. Agora é o momento de começar de novo, mais fortes e melhores. Acredito que todos vocês conseguem. Emma limpou as lágrimas, sentindo como se um peso lhe tivesse sido retirado, mas também como se tivesse sido dado uma nova oportunidade para fazer o que era certo. No olhar de Shaq, não viu ressentimento, apenas um brilho de esperança. E isso tornava ainda mais determinada a mudar. Naquela noite, quando todos deixaram o restaurante, não foi apenas Emma. Toda a equipa do Lalumeri compreendeu que aquela não era apenas uma lição de trabalho. Era uma lição profunda sobre como sermos melhores seres humanos. A porta de vidro do Lalumeri fechou-se suavemente atrás de Shaq, deixando o espaço elegante para trás. À medida que as luzes se apagavam, o brilho das luzes da rua de Beverly Hills iluminava a sua figura imponente, realçando cada passo deliberado e gracioso que dava no passeio. A tranquilidade da noite envolvia o ambiente, quebrada apenas pelo suave farfalhar das árvores e pelo zumbido distante dos carros. Shaq caminhava devagar, os olhos fixos na rua à frente, mas a mente ainda presa aos acontecimentos da noite. Pensava no restaurante, em Emma, na equipa e nos clientes que testemunharam o momento. Não foi apenas uma lição para uma pessoa, foi para todos, incluindo ele próprio.
Inspirou profundamente, os lábios a curvarem-se num leve sorriso. Um pensamento ecoava-lhe na mente, claro e poderoso, como as palavras que proferira mais cedo. O mundo precisa de mais bondade. A verdadeira força não está no julgamento, mas na aceitação. E são as pequenas escolhas diárias que definem quem somos. Shaq sabia que a lição daquela noite não dizia apenas respeito ao atendimento de clientes. Era sobre como vemos uns aos outros, para além dos preconceitos, para além das aparências, e sobre reconhecer o verdadeiro valor nas pessoas. Pensou em Emma, que cometera um erro, mas mostrará arrependimento genuíno e um compromisso com a mudança. Para ele, isso tinha muito mais valor do que qualquer repreensão ou castigo. Memórias do seu tempo nos campos de basquetebol voltaram-lhe à mente. Lembrou-se das críticas, dos julgamentos apressados que faziam dele apenas por causa do seu estilo de jogo. Lembrou-se de como a paciência e a calma o ajudaram a ultrapassar tudo isso. E naquela noite, viu um momento semelhante, não num campo, mas num restaurante. Ao dobrar uma esquina, o brilho de um letreiro de neon refletia-se no rosto, acentuando seu ar confiante e sereno. Sabia que as ações daquela noite não foram para mostrar poder nem para provar nada. Foram para plantar uma semente de mudança. Uma mudança não só dentro do Lalumeri, mas na forma como as pessoas se tratam umas às outras no mundo lá fora. Parou por um instante, virando-se para olhar para o Lalumeri, agora com as janelas fracamente iluminadas. Esperava que os acontecimentos daquela noite não desaparecessem na memória, mas se tornasse uma lição duradoura, para Emma, para a equipe e para os clientes que a testemunharam. Bondade, pensou, não é sobre grandes gestos. É sobre pequenas escolhas consistentes feitas todos os dias. Quando escolhes tratar bem alguém, não muda só essa pessoa, mudas-te a ti mesmo. Shaq continuou a caminhar, deixando para trás as luzes cintilantes de Beverly Hills. A estrada à frente estendia-se infinitamente, como a mensagem que ele transmitirá naquela noite. Um caminho que conduzia a um mundo onde o respeito e a compaixão não fossem luxos, mas normas. E o Lalumeri já não era apenas um restaurante. Tornará-se um símbolo de esperança, mudança do poder da cura através dos mais pequenos atos de bondade. A história do Lalumeri não era apenas sobre um jantar. Era uma lição profunda sobre respeito e compaixão, dois valores que nunca devem ser limitados pela aparência ou pelo estatuto. Shaquille O'Neal mostrou-nos que, por vezes, a calma e a bondade podem ser as ferramentas mais poderosas para desafiar e mudar aquilo que parece impossível de mudar. E tu? O que achas da lição desta noite? Já testemunhaste ou viveste uma situação semelhante, onde a bondade e a compreensão destruíram o preconceito?